as nações e a Torre de Babel. No livro de Gênesis, no capítulo 10, versículos 1 ao 32, geração dos filhos e Noé em cumprimento da palavra de Deus após o evento do dilúvio e a conservação de sua família na arca. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Promessa de Deus no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 7. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Passagem em Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 27 segue o relato da Bíblia. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha e produziu vinho. Certo dia, ele bebeu em excesso, ficou embriagado e acabou adormecido no dentro de sua tenda. Cã, seu filho, ao ver o pai naquela situação, em vez de preservar sua dignidade, saiu para contar aos irmãos sobre a nudez paterna. Já Sem e Jafé agiram com respeito. Pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros e, andando de costas para não ver o pai nu, cobriram-no com cuidado. Quando Noé acordou e descobriu o que Cã havia feito, pronunciou uma maldição sobre Canaã, filho de Cã, declarando que ele seria escravo da descendência dos seus irmãos. Em seguida, Noé abençoou Sem, invocando a bênção divina sobre ele, e profetizou que Canaã seria seu servo. Também abençoou Jafé, dizendo que ele se expandirá e habitaria com Sem, enquanto Canaã seria subserviente a ambos. Essa narrativa mostra o contraste entre o desrespeito de Cã e a honra demonstrada por Sem e Jafé, com consequências que se estenderiam às futuras gerações. Antes do dilúvio, a humanidade estava corrompida, envolvida em muitas práticas ruins e hábitos prejudiciais. Noé e sua família viviam nesse contexto, mas Deus lhes ofereceu uma oportunidade de recomeço, um novo início para eliminar essa corrupção. Os exemplos negativos não deveriam ser seguidos. Um deles era o perigo do excesso no consumo de bebida alcoólica, que pode levar a atitudes imprudentes. Outro era a falta de respeito aos pais, algo essencial para a harmonia na família. Além disso, expor as pessoas para serem ridicularizadas não é correto, pois fere a dignidade do próximo. O uso de palavras também tem grande impacto, pois há poder no que falamos. Palavras podem abençoar ou amaldiçoar, e devemos ter cuidado com o que dizemos. Cã, por sua juventude, poderia ter sido apenas repreendido, sem que houvesse consequências mais severas. O objetivo do recomeço era justamente afastar essas práticas ruins e trazer uma nova forma de viver, baseada no respeito, na responsabilidade e na sabedoria. Descendência de Sem, genealogia de Sem e os povos que ele originou. Sem, filho de Noé, foi ancestral dos povos semitas. Da linhagem de Sem e de seus filhos geraram nações importantes. Da Arfaxade foi o ancestral direto dos hebreus. De Elam foram gerados os povos do sudoeste da Pérsia, atual Irã. De Assu foram gerados os assírios, império do norte da Mesopotâmia. Arfaxade foi o ancestral direto dos hebreus. Seus descendentes incluem Sala, que gerou os povos da região mesopotâmica. Éber, origem do termo hebreus, cujos filhos foram Peleg, que viveu na época da divisão das nações, na passagem acerca da Torre de Babel. Joctã, pai de 13 tribos árabes do sul. Sabá, Havilá, Ofir. Lude, associado aos lídios da Ásia Menor. Arã, pai dos arameus, ossírios, com dialetos próximos ao hebraico. Importante frisar ainda sobre a linhagem messiânica, de Arfaxade, filho de Sem. Arfaxade, que gerou Sala, que gerou Éber, que gerou Peleg, que gerou Reu, que gerou Serug, que gerou Naor, que gerou Terá. Este gerou Abrão,
originalmente chamado Abrão, foi chamado por Deus para deixar Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, e Harã, onde seu pai Terá havia se estabelecido, abandonando sua parentela para seguir rumo a uma terra desconhecida. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Posteriormente, conhecida como Canaã, a terra da promessa. Sua obediência ao Senhor foi recompensada com a aliança abraâmica e a mudança de seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Gênesis, capítulo 17, versículo de número 5. Abraão gerou Isaque, o filho da promessa, que por sua vez gerou Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, e se tornou pai das 12 tribos de Israel através de seus 12 filhos. Dentre esses filhos, Judá destacou-se como a tribo real. Foi dessa linhagem que, séculos depois, nasceu Jesus Cristo, o Messias prometido, o Salvador da humanidade. Uma curiosidade: entre a promessa de Deus dada a Abraão em Gênesis no capítulo 12, por volta de 2091 a.C., e a efetiva posse da terra prometida através de Josué, por volta de 1406 a.C., se transcorreram aproximadamente 685 anos. Genealogia de Cã e os povos que originou, baseado em Gênesis capítulo 10, versículos de número 6 a 20, e 1 Crônicas capítulo 1, versículos de número 8 a 16. Cã, filho de Noé, gerou 4 filhos que deram origem a nações importantes. Cush, que gerou os povos africanos e mesopotâmicos. Seba e Avilá, que geraram as tribos da Arábia e Etiópia. Sabitá e Raamá, que geraram os povos das regiões do Iêmen e Golfo Pérsico. Misraim gerou os egípcios, antigos e povos relacionados. Ludim, Anamim, Leabim. Estes geraram as tribos do norte da África, Líbia, Cirene. Put gerou os povos da Líbia, norte da África. Nimrod recebe um destaque especial nessa linhagem. Ele é descrito como o primeiro homem poderoso na terra e um grande caçador. Seu reino incluía cidades como Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Muitos estudiosos acreditam que ele teve um papel importante na construção da Torre de Babel e na fundação de Nínive, Reobote-ir, Cala-i, recém na Assíria. Seu nome é frequentemente associado à ideia de rebelião contra Deus, e algumas tradições judaicas o descrevem como um tirano que incentivava as pessoas a dependerem de sua própria força em vez de confiar em Deus. Canaã gerou os sidônios, antigos fenícios, os hititas, os jebuseus, habitantes de Jerusalém, os amorreus, os girgazeus. Estes eram os povos que habitavam a terra prometida antes dos israelitas. Jafé teve 7 filhos, que se tornaram ancestrais de nações indo-europeias e mediterrâneas. Os descendentes de Jafé, filho de Noé, deram origem a diversos povos e nações. De acordo com Gênesis 10, seus filhos foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. A partir deles, surgiram grupos que se espalharam por diferentes regiões. Gomer, associado aos Cimérios, que habitaram áreas da Ásia Menor e Europa Oriental. Magog,
relacionado a povos do norte, possivelmente os citas. Madai, ligado aos medos, que formaram um império na região da Pérsia. Javã, considerado ancestral dos gregos, Tubal e Meseque, possivelmente deram origem a povos da Anatólia. Tiras. Algumas tradições o associam aos trácios. Esses povos foram fundamentais na história bíblica e mundial, especialmente através de impérios como o grego e romano. Os descendentes de Jafé se espalharam por Europa, relacionados aos gregos, celtas e germânicos. Ásia Menor, relacionados aos turcos e armênios. Cáucaso e Rússia Meridional. Mediterrâneo, ilhas e costa.